Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro e nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. 20 reféns ainda vivos, mantidos pelo Hamas desde os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, foram libertados hoje. O primeiro grupo, com 7 pessoas, foi entregue pela manhã e um segundo, com 13, foi libertado no início da tarde. 4 corpos de reféns, 3 israelenses e um nepalês, mantidos sob poder do Hamas, foram entregues na tarde de hoje às autoridades israelenses. Os terroristas deveriam devolver os corpos de 28 vítimas. Com isso, o paradeiro de 24 reféns segue desconhecido. O acordo de paz, com base num plano de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previa que Tel Aviv liberasse 250 prisioneiros palestinos e 1.700 moradores de Gaza. Até agora, 1.968 prisioneiros foram libertados e recebidos por uma multidão em festa. Trump chegou a Israel e foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo presidente Herzog. Durante discurso no parlamento israelense, Trump foi ovacionado. O presidente americano elogiou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacando a coragem e patriotismo e confirmou que agora será um novo tempo. A new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Trump chegou a ser interrompido por um congressista de esquerda que protestou contra a presença do republicano. Já Netanyahu classificou Donald Trump como o maior amigo que o Estado de Israel já teve. It's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. No American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Donald Trump assinou um acordo com o Egito, Catar e Turquia, principais mediadores das negociações entre Israel e o Hamas para o fim da guerra em Gaza. O acordo garante o compromisso das partes com a implementação do cessar-fogo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos com você, Ana. Estamos vivendo aí uma semana histórica. Hoje mais um dia importante para o mundo. A gente vem falando aqui, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos há 10 meses, mas parece que já faz muito mais tempo, vários feitos. Hoje um discurso muito contundente no parlamento de Israel. Falou ali por mais de uma hora, disse que acabou com 8, 7 guerras, conflitos, né? Contra todos aqueles que dizem que ele é belicoso, um cara da guerra, ele é uma pessoa que quer a paz, que está construindo pontes. A gente sabe que a gente precisa olhar com muita cautela para esse conflito no Oriente Médio. É um passo de cada vez, mas qual o balanço, Ana, que você faz desse começo de cessar-fogo, de cumprimento de acordo com a entrega dos reféns por parte do Hamas? Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, querida. Seja bem-vinda de volta. Boa noite, Cauti, Silvio, meu mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa, iniciando a semana com a gente. Paula, o balanço dessa primeira fase é um balanço de esperança, claro, porque é uma região controversa, é uma região
com guerras há muito tempo, mas isso não deixa que o nosso pragmatismo, o ceticismo, ele seja abandonado. Nós estamos falando de um grupo terrorista, da pior espécie, que assassina bebês, que degola crianças, que estupra mulheres e que, enfim, cometeu aquela barbárie toda do 7 de outubro de 2023. Agora, mesmo com ceticismo, porque nós estamos falando de um grupo de terroristas, de bárbaros, que não querem papo com a civilização ocidental e com os pilares do Ocidente, é um avanço porque o Donald Trump até deu uma entrevista ontem aqui para a Fox News e disse: eles também estão cansados. Eles estão cansados porque eles sabem que Israel tem uma força militar monumental e que uma hora ou outra, Paula, vai dizimar esse grupo de um jeito ou de outro. Portanto, há 2 anos, no dia 7 de outubro de 2023, estávamos lamentando, inclusive no 13 de outubro de 2023, estávamos há 6 dias lamentando e chocados com o 7 de outubro, mas esse 13 de outubro de 2025 é um dia histórico, Queiram ou não, é um dia histórico. Acordos de paz foram iniciados, sim, só a primeira fase. Agora, nós temos que enaltecer a presença da força americana e da força de outros países, como você citou, Turquia, Catar, Emirados Árabes, o Catar, inclusive, que é um dos financiadores do Hamas. E mesmo assim o Catar sentou à mesa e disse: é hora de conversar, porque Donald Trump, logo de início, no dia 20 de janeiro, assim que ele entrou na Casa Branca, repito, ele que sempre bebe na fonte de Ronald Reagan, pegou o slogan do Reagan, paz através da força, e disse já no discurso de posse: eu seguirei com a paz através da força. E é isso que nós estamos vendo. E para finalizar, Paula, a imprensa brasileira, que semana passada estava dizendo que talvez Marco Rubio estava um pouco isolado, por isso que Donald Trump empurrou o Rubio para conversar com o Lula, no discurso de hoje, Donald Trump disse que Marco Rubio, secretário de Estado, e que articulou junto com o genro e o Witkoff, o Steve Witkoff, os 3 articularam todas essas conversas para chegar a essa primeira fase, a carta de 20 pontos. Donald Trump disse hoje que Marco Rubio vai entrar para a história como um dos maiores secretários de Estado dos Estados Unidos da América e do mundo. Bom, se isso for isolado, eu não sei onde Marco Rubio está. Algo mais a gente fala sobre a imprensa brasileira, Ana, na cobertura desse cessar-fogo. Deixa eu aproveitar que tem gente perguntando cadê Adalberto Piotto essa semana. Ele está de folga, tirou uma semaninha de férias e por isso teremos Carlo Cauti nos fazendo companhia durante essa semana no estúdio de Oeste Sem Filtro. Cauti, seja muito bem-vindo, aproveitar os seus conhecimentos aí como professor de Relações Internacionais. Cauti, a gente sabe que esse é um plano de cessar-fogo que contempla ali 20 pontos, vários bastante delicados. A gente está só no começo e a gente sabe que uma das pontas aí desse acordo é um grupo terrorista. Então a gente precisa realmente ter muita cautela para analisar aí esse passo a passo. Ouvi um especialista hoje mais cedo falando que é que nem um paciente que está na UTI. O médico tem que ali toda hora monitorar, porque qualquer deslize pode ser fatal nesse momento. Boa noite, Cauti. Pois é, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvia. Boa noite ao nosso público. Porque os dois lados não confiam em nada um dos
do outro e, aliás, o governo israelense ainda tem como objetivo punir os responsáveis do dia 7 de outubro, porque uma coisa é sair de Gaza, uma coisa é evacuar Gaza, respeitar o plano que foi assinado, o plano que foi aceito, né, pelo governo israelense, outra coisa é deixar os responsáveis do 7 de outubro andando por aí. Isso não vai acontecer. Israel, em várias ocasiões, já demonstrou que corre atrás e pune os responsáveis de atrocidades, como aconteceu depois das Olimpíadas de Munique em 72, quando a organização terrorista Setembro Negro atacou a delegação israelense, matou muitos atletas, pegou reféns e depois o assassinou no aeroporto lá de Munique. Um desastre também, né, de segurança da polícia alemã, e Israel, nos anos seguintes, pegou um por um todos os responsáveis, né, na Operação Vingança de Deus e cirurgicamente acabou, né, com a liderança daquela organização que nunca mais se recuperou. É isso que vai acontecer também com o Hamas. Os líderes do Hamas que sobraram por aí, é uma questão de tempo. Não terão uma possibilidade, eles vão ser um a um punidos pelo exército e pelo serviço de inteligência de Israel. Agora, e de novo, isso é outra coisa em relação ao plano de paz que prevê a retirada de Gaza, a reconstrução de Gaza, a volta dos cidadãos de Gaza nas suas casas, e isso foi possível graças à mediação de Trump. É uma vitória do governo Trump. Mas antes de falar do Trump, só um ponto também para lembrar. Israel também pagou um preço altíssimo para esse acordo de paz que Trump impôs para o governo israelense. Teve que libertar milhares de presos nas prisões israelenses que não eram poetas ou não eram resistentes, né, não violentos, não eram Gandhi. Era um bando de assassinos, um bando de terroristas. Entre eles tem gente que até deu um tiro na nuca de um padre greco-ortodoxo lá em Gaza. Sim, são um bando de criminais da pior espécie que Israel está devolvendo para Gaza. Isso também foi imposto a Israel como condição para acabar com as hostilidades, mas isso também pode ser um problema, porque lembramos que o ataque do 7 de outubro ocorreu, foi organizado por Sinwar Yanwar, que foi um dos líderes do Hamas libertados em 2011 por Israel. Então, assim, temos um problema potencial que o Serviço de Inteligência de Israel está já salientando. E terminando, esta é uma vitória para o Trump. É uma vitória dele, uma vitória a nível mundial, reforça a liderança dos Estados Unidos, inclusive a imprensa americana, que não é nada favorável ao Trump, nunca foi simpática ao Trump, está reconhecendo essa vitória do Trump. Eu queria até mostrar a capa do Time, na revista Time, que sempre foi muito crítica em relação ao Trump, e que hoje, aqui estamos vendo, acaba de sair 3 horas atrás, é muito nítida, fala o triunfo dele, his triumph. Então, assim, não tem outra interpretação possível, é uma vitória do Trump que impôs para os dois lados um acordo de paz. De um lado, Hamas aceitou devolver os reféns e aceitou também se exilar em parte, alguns membros da Hamas vão se exilar e vamos ver se não aceitar também acabar com a luta armada, e do outro, com o terrorismo no caso, e do outro, Israel aceitou devolver esses milhares de reféns. É basicamente 1.000 a cada um, se não me engano, refém, né? E por último, eu queria mostrar também o Jerusalem Post, né, que também é um jornal lá de Jerusalém, que chama Trump de peacemaker, né? Chama um jornal em língua inglesa, né? Chama Trump de um fazedor de paz. Então, é uma vitória estrondosa para Donald Trump e, assim, ele só não ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque as regras do Nobel da Paz prevê que aquilo que foi feito o ano anterior que vale para ser eleito, mas com certeza ele é um fortíssimo candidato para o Nobel de 2026. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, bem-vinda. Nossa chefe, Carlo Cauti, meu amigo, bem-vindo também. Ana, minha parceira, Silvio, meu irmão. Olha, vocês já disseram o suficiente sobre o papel do Trump. Ele está desmentindo a narrativa segundo a qual ele viria para garantir a guerra, se possível, em dimensões mundiais. Não é o que está acontecendo. E também é evidente que nós não podemos considerar encerrada a questão. Isso é um passo muito importante. Fecha uma ferida, mas é mais uma ferida que fica, né? Quanto à punição dos responsáveis, ela já está em curso, né, Carlos?
Alguns já sumiram daquela fotografia do Geraldo Alckmin. Sobrou o Alckmin por aí. Também esse aí não tem maior importância. E Israel faz isso historicamente, né? Chamada punição seletiva. E isso aí o Hamas faz também. É difícil acreditar na palavra de terroristas. Agora, o Hamas está num momento de debilidade aí tremenda. Tremenda, né? Nesses 2 anos, o Hamas perdeu a chefia, perdeu popularidade, se é que tinha alguma, em Gaza, e perdeu qualquer condição de desafiar Israel para qualquer tipo de conflito. Eles não conseguem nem fazer atentado com homens-bomba agora. Também é bom lembrar que o Hezbollah foi outra vítima desses 2 anos de conflito. Foi arrastado pelo Irã, né, que sustenta a organização terrorista, e também está enfraquecida. E o Irã não deu palpite nesse acordo. É muito importante a existência dos fiadores e o comportamento dos fiadores agora, porque há promessas que, se não cumpridas nesse acordo, aí se volta à situação anterior, aí, com as mesmas tensões aí que historicamente existem na região. Por exemplo, os palestinos não querem, o povo palestino não quer ser governado nem pelo Hamas, nem pelo grupo político que controla a Cisjordânia. Vamos ver como é que eles vão eleger, porque eles têm de encontrar uma saída para esse problema também histórico. Sempre eles são transformados em escudos humanos. É um absurdo. A imprensa daqui publica notas do Ministério da Saúde de Gaza, que é, como sabe quem tem mais de 5 neurônios, o governo oculto. Ali, por isso que toda hora se ataca hospital. Não são hospitais, são pedaços do governo, ou escombros do governo utilizados aí pelos líderes da organização terrorista que permanece na região, porque os maiores preferem o descanso aí nos Emirados Árabes ou em países que estão em paz. Esse passo dado pelo Trump foi a prova definitiva de que ele não veio para jogar lenha da fogueira. Ele está tentando resolver conflitos e vai partir para a solução de outros. Enquanto isso, ficam guerreando o Trump os esquerdistas de sempre, que não enxergam palma diante do nariz. É isso. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, quero te ouvir também, mas antes deixa eu trazer o que disse o presidente Lula, que falou que o Brasil tem um problema, mas com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, e não com um país do Oriente Médio, e não com Israel. O presidente Lula deu essa declaração hoje em Roma, na Itália. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Tá aí, então, Silvio Navarro, declaração do presidente Lula, que resolveu fulanizar e dizer que o problema é com o primeiro-ministro. Boa noite. Ele está morrendo de medo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida, Cauti, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que abre a semana com a gente. Paula, o Lula tentar fulanizar agora, tentar falar sobre o Benjamin Netanyahu é uma fuga, porque esse é o governo mais antissemita que a gente já teve no Brasil. O PT tem essa raiz antissemita, uma franja radical interna dentro do partido, não é de hoje. Quem conhece o PT sabe disso, utiliza a causa palestina como uma espécie de cortina para defender
Eu acho que o antissemita e antissemitismo talvez seja a melhor expressão. Basta ver aquilo que o Lula já disse sobre Israel, que luta pela sobrevivência, aquilo que Lula falou recentemente numa comparação estapafúrdia com o Holocausto, mas eu acho que o Lula hoje é uma figura muito pequena perto do momento histórico que a gente está vivendo. Então, falar do Lula hoje talvez seja até menor. O importante é que hoje é um dia de paz e hoje é um dia de luz depois de 2 anos de escuridão. Eu sempre pego pelo lado humanitário antes do lado político. Eu olho primeiro para aquelas mães, para os semblantes que as emissoras internacionais têm mostrado a exaustão nas TVs. Essas imagens estão rodando o mundo. As mães recebendo filhos de volta, pais recebendo filhos de volta para casa depois de 2 anos, maridos, esposas. Alguém consegue calcular o que é perder 2 anos de vida? O que é ficar 2 anos sem ver uma criança, seu filho, sua filha, sem abraçar sua mãe? No caso, são jovens que têm uma vida inteira pela frente e tomar a Deus que consigam refazer, se reerguer, construir uma vida, construir um caminho depois do horror que passaram. O Hamas é a barbárie, o Hamas é a escuridão, é disso que se trata. Então, depois de 2 anos de escuridão, hoje é um dia de luz. O Donald Trump, presidente americano, conseguiu algo inimaginável. E não adianta aquelas pessoas que torcem pela guerra, que torcem pela narrativa do desastre, hoje tentar buscar qualquer conjunção adversativa, qualquer porém, qualquer mas. Hoje é um dia que não tem mas. Amanhã não sei, mas hoje não tem. Então hoje é o dia de bater palma para todo aquele caminho que Donald Trump trilhou, a costura diplomática que ele conseguiu e simplesmente pensar que essas pessoas vão dormir em paz, elas vão dormir nas suas casas. Do ponto de vista político, e amarro aqui, Paula, é muito difícil imaginar que é o fim de uma era de terror, imaginar que o Hamas acabou. Não acabou. A gente sabe que o terror não tem fim, morre um capim, nasce outro. Assim é aquela região. A faixa de Gaza é um problema secular, né? A faixa de Gaza já foi dominada pelo Império Otomano, a faixa de Gaza já foi dominada pelos egípcios. Ali é uma faixa estreita de 42 quilômetros por 10, hiperpopulosa, com 2 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. 80% daquela população precisava de ajuda internacional. 1 milhão de pessoas precisavam de ajuda para comer. Então é muito difícil achar que tudo isso vai ser resolvido do dia para a noite. Mas é um dia feliz. Encerro assim. E todo mundo que torcer contra, e para todos aqueles terroristas, para o Hamas, eu quero mesmo é que o diabo lhe carregue. Deixa eu avançar um pouquinho nesse tema, Cauti, porque até o Augusto trouxe, né, uma questão que a gente está antecipando um pouco, claro, tem que ser um passo de cada vez, mas quem vai governar Gaza a partir desse cessar-fogo? E aí eu trago um dos pontos incluído naquela lista, né, de 20 pontos da negociação aceita tanto pelo Hamas quanto por Israel, sobre quem vai fazer a gestão da faixa de Gaza. E o ponto 9 diz o seguinte, que Gaza terá uma governança transitória temporária de um comitê palestino tecnocrático e apolítico, responsável pela administração diária dos serviços públicos e municipais para a população de Gaza. Um comitê que será composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com a supervisão de um novo órgão internacional de transição, o chamado Conselho de Paz, que será liderado e presidido pelo presidente americano Donald Trump e também o ex-primeiro-ministro inglês Tony Blair. Isso é o papel, a gente diz que aceita tudo, né? Na prática vai ser difícil aí executar essa gestão compartilhada de Gaza, Cauti? Pois é, e também complementando, Paula, o ponto 13 desse plano fala que, abre aspas, Hamas e as outras facções vão aceitar de não ter nenhum papel no governo de Gaza, nem direto, nem indireto, em nenhuma forma. Então, repete 3 vezes que o Hamas não vai mais governar
dominar Gaza, ou seja, uma derrota para um grupo terrorista que desde 2005, basicamente, dominava a faixa de Gaza e 20 anos depois é retirado de lá à força sobre a ameaça dos americanos que impuseram esse acordo de paz. Então a Hamas, de fato, ela perdeu e vai perder o controle de Gaza. Os líderes de Hamas que sobraram vão provavelmente ser obrigados ao exílio, né? E, aliás, continuo lendo aqui, todas as infraestruturas militares, terrorísticas e ofensivas, inclusive os túneis e plantas de produção de armas, serão destruídas e não reconstruídas. É o fim do Hamas. Hamas vai, segundo o ponto 3 do plano de paz, o Hamas não vai mais existir. Então, o ataque do 7 de outubro, o ataque terrorista do 7 de outubro, provocou, 2 anos depois, o fim do Hamas, porque o Trump decidiu impor com a força a vontade dos Estados Unidos de impor a paz naquela região e o grupo não vai mais existir. Agora, claro, você pode acabar com instalações terrorísticas, pode eliminar os líderes. A ideia, esta infelizmente permanece, mas essa é outra batalha, uma batalha política que deve ser levada adiante. E também, também complementando, Paulo, se a gente vê as imagens agora que vêm de Gaza, que são facilmente reperíveis nas redes sociais, o Hamas, agora que Israel se retirou, a primeira coisa que eles fizeram, a primeira coisa, não foi distribuir comida, dar auxílio à população, beneficiar as famílias, não, foi matar os rivais políticos. Eles estão indo casa por casa, eliminando fisicamente membros de clãs rivais, né? Agora que o Israel não está mais presente, eles estão fazendo vingança contra pessoas que, segundo eles, colaboraram com Israel. Mas, na verdade, é para tentar eliminar possíveis rivais políticos. Então, assim, eles são são palestinos contra palestinos. Então, é a brutalidade ao Estado mais puro. E também o que vai acontecer em Gaza? Possivelmente os países árabes vão ter que intervir, vão ter que formar uma coalizão para colocar muito dinheiro para a reconstrução, vão ter que assumir um compromisso também de administrar o território, possivelmente outros países vão enviar tropas de paz, a ONU possivelmente vai enviar tropa de paz, mas vai ser complicado desmantelar uma rede terrorista como a do Hamas. Historicamente, esse tipo de acordo é imposto por uma nação que seja mais forte, caso dos Estados Unidos. Agora, os países que referendaram o acordo têm de cuidar disso. Agora, não podemos acreditar que o pessoal que ainda milita no Hamas seja recuperável. Eles não são. Isso vai acontecer. E você vai ter de tratar esses caras como se deve. Pois é, são milhares, né? Só terminando, Paulo, só complementando, se a gente vê também, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora, nesse instante, em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, com esse acordo de paz. Não sei se temos a foto na nossa produção para ver, né, a fotografia do acordo de paz. Lá a gente vê quem está e quem não está. 30 países foram convidados. Entre eles, o Azerbaijão, o Paquistão, foram convidados. A Índia, até o Paraguai foi convidado. E o Brasil? O Brasil não. O Brasil não foi convidado. Até o Japão, que está do outro lado da Indonésia, do outro não foram convidados, e o Brasil não. Esta foto é a derrota, é a foto da derrota da diplomacia brasileira. Uma diplomacia que se arrogava o direito de dizer o que era justo e o que era errado no Oriente Médio, que tinha ambição de poder mediar um acordo de paz até nuclear, né? Se a gente se lembra de 2009, acordo nuclear iraniano entre o Irã e o resto do mundo, e agora é sumariamente ignorada pela comunidade internacional, pelo radicalismo das posições de Lula, de Celso Amorim e de boa parte do Itamaraty, que não são cacifados sequer para ser convidados para, não é que vamos assinar, não, só convidados. Ou seja, hoje o Brasil é um país radioativo, está se encaminhando a largos passos a ser um Estado canalha na comunidade internacional, e esta foto demonstra que até o Paraguai, por quanto possa contar com 12 países paraguaios na política internacional, é convidado, e o Brasil é ignorado com Lula e Roma, né? Era só um pulinho, mas preferiram mantê-lo à distância de segurança. Bom, e numa entrevista exclusiva ao Oeste, a Clara Marmã, de 63 anos, disse que a sua vida nunca mais foi a mesma desde que voltou do cativeiro do Hamas em novembro de 2023. Ela deixou de atuar como professora para se dedicar a uma causa: trabalhar para o retorno de todos os reféns que ainda estavam com o grupo terrorista. Hoje, quando os últimos reféns vivos foram libertados, ela conta que o alívio foi grande, mas não completo. Abro aspas para Clara Marmã. Fui envolvida por uma enorme sensação de alegria com o retorno deles. Foi um grande alívio, você não pode imaginar. Mas logo veio uma sensação de falta, que não permite que a comemoração seja plena.
Ainda falta o retorno dos corpos dos reféns e é importante que isso ocorra em respeito às famílias que não puderam enterrar seus entes queridos. Fecho aspas. Ana, eu convido inclusive quem nos acompanha a fazer a leitura dessa entrevista que está publicada no nosso site da Revista Oeste. A Clara foi refém, ela foi libertada em 2023, não é dessa nova leva, mas é importante a gente humanizar, né? A gente está às vezes aqui falando de termos técnicos, acordo de 20 pontos, mas trazer, né, a angústia, o sofrimento e agora o alívio dessas famílias que puderam, felizmente, abraçar novamente esses reféns que ficaram mais de 2 anos sob domínio do grupo terrorista Hamas. Paula, as histórias que estão sendo divulgadas aqui nos Estados Unidos são histórias devastadoras. Tem essa história da Clara, que também foi contada aqui há algumas semanas, na esperança dessa leva de reféns ser libertada. Hoje nós ouvimos também histórias de pessoas que tiveram os dedos cortados por um veterinário, porque ali naquela confusão do 7 de outubro, algumas pessoas ficaram feridas nas mãos, nos pés, e essa pessoa, esse refém, estava reclamando de muita dor nos dedos que foram atingidos por esses tiros, e um veterinário veio e, simplesmente cortou os dedos, 2 dedos dessa pessoa. E aí histórias assim, meu Deus, pais que estão voltando, que saíram de casa, os filhos eram bebês, tinham 6 meses, 4 meses e hoje tem 2 anos. Então tem toda uma adaptação psicológica, o terror psicológico ainda não conseguem os psiquiatras, psicólogos que estão em torno desses reféns, eles ainda não conseguem dimensionar o dano e quanto tempo eles vão conseguir recuperar a sanidade, porque essa é uma pergunta muito recorrente aqui na imprensa americana. Em quanto tempo? Porque nós queremos o melhor para essas pessoas. E aí, veja você, Paula, eu estava vendo, antes do Sem Filtro, eu estava assistindo a uma entrevista de um refém que disse o seguinte, ele disse que ele revelou que o Hamas, em 2024, vejam vocês, estava muito apreensivo com a eleição presidencial nos Estados Unidos e que o grupo queria que Kamala Harris vencesse, porque eles tinham medo do que estava por vir se o Donald Trump vencesse. E aí, hoje nós temos, 13 de outubro, os reféns agora em casa, alguns, parece que 28 ainda estão a caminho. Muita gente, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre a imprensa, mas muita gente na imprensa dizendo que o Hamas não pensou direito, porque o Hamas libertando todos os reféns, o Hamas perde a moeda de troca. Vejam vocês o nível dos esquerdistas na imprensa aqui nos Estados Unidos. E para finalizar, Paula, aquela capa da Time que o Gaut trouxe aqui, curioso porque a capa está sendo divulgada aqui na imprensa por todos os veículos da Time com o seguinte texto. Eles estão divulgando essa capa no Twitter, no TikTok, no Instagram e no próprio site com o seguinte subtítulo: os reféns israelenses mantidos em Gaza foram libertados no âmbito da primeira fase do plano de paz de Donald Trump, juntamente com a libertação de prisioneiros palestinos. O acordo pode se tornar uma conquista marcante do segundo mandato de Trump e pode marcar uma virada estratégica para o Oriente Médio. Ou seja, não tem mais como fazer cara de nojo, de paisagem e dizer que Donald Trump, o suposto novo Hitler, porque nós ouvimos isso desde 2016 aqui nos Estados Unidos. Que coisa, o suposto novo Hitler trazendo uma possível paz, pelo menos a libertação de reféns judeus que agora estão em suas casas. E a jornalista Mônica Waldvogel teve um áudio vazado ao vivo durante a edição do Em Ponto na Globo News, na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h35.
enquanto a emissora transmitia o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, direto de Jerusalém. No momento, a tradutora fazia a interpretação simultânea da fala de Netanyahu, quando o microfone da apresentadora captou uma fala que foi cortada imediatamente pela equipe. Você é o espírito de Davi, o Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha... Sabine Tassa, of Kibbutz Netiv HaSara, o Kibbutz Netiv HaSara, está observando essa sessão do consulado de Israel em Los Angeles. Ela perdeu o marido e o filho mais velho no dia 7 de outubro. Ela é mãe de outros 3 meninos. Augusto Nunes, mesma emissora daquela jornalista que fez aquele comentário dizendo que não entendia porque os mísseis do Irã matavam tão pouco em comparação com a artilharia de Israel. Quer dizer, eles querem que a guerra continue e que seja vencida pelo Hamas. Eles querem que não haja paz. Quer dizer, dá para entender uma cabeça assim? Agora, é esse tipo de comentário, é uma frase que destrói para sempre a credibilidade de um profissional. Né? Nem completou a frase, mas já disse o que pensa e o que pensam os comentaristas dessa emissora onde ela trabalha. É isso aí, eles estão engajados em favor da guerra. Vão ter agora que apoiar aquela flotilha que estava lá, né? O que eles estão combatendo, hein, Ana? Tem mais alguém para eles combaterem? O problema é que a flotilha, por exemplo, são os únicos sequestrados que os sequestradores querem devolver, né, para o lugar de onde eles vieram. Agora a gente fala do caso de Felipe Martins. Os advogados entregaram as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no processo sobre a suposta tentativa de golpe. A entrega foi feita depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu temporariamente a retirada dos advogados, atendendo a um pedido de Felipe Martins. Os advogados pedem anulação do processo, questionam a atuação da PGR e rebatem acusações de participação no suposto plano de tentativa de golpe e fuga para os Estados Unidos. A defesa também sugere a suspeição dos ministros e do Procurador-Geral da República, além de apontar irregularidades como o cerceamento da defesa e negativa de acesso completo às provas. Silvio, felizmente o ministro Alexandre de Moraes, então, recuou daquela decisão de destituir os advogados de Felipe Martins e eles puderam, então, entregar as suas alegações finais em relação ao cliente Felipe Martins, que segue preso, segue com tornozeleira eletrônica. Pois é, Paula, olha, o caso do Felipe Martins é um processo kafkiano, nós falamos isso aqui à exaustão ao longo de... Olha, eu creio que desde que o Felipe foi preso e ele ficou alguns dias numa espécie de solitária, depois 6 meses encarcerado, voltou para casa, mas usando uma tornozeleira eletrônica, tendo de comparecer semanalmente à justiça. Nós falamos isso à exaustão, que jamais houve uma única prova robusta contra ele. E aí, no próprio enunciado, quando você traz a questão, você traz 2 pontos. O primeiro, a viagem, ou seja, a tentativa de fuga, aquilo que poderia ser classificado como tentativa de fuga, embora ir aos Estados Unidos não fosse problema algum àquela época. Mas ele provou que não viajou, ele inverteu o ônus da prova, até que o documento aparece na semana passada, um documento oficial emitido por autoridades americanas. Eu creio que ninguém, talvez hoje na imprensa brasileira, domine e tenha estudado tanto esse caso quanto a Ana Paula, e acho que ela vai falar aqui na sequência, mas esse é o primeiro ponto, a tentativa de fuga que nunca existiu, o voo que não aconteceu, a entrada nos Estados Unidos que, peraí, como é que aconteceu isso daí?
Quem é que foi inserir o nome dele? E acho que essa é a investigação em curso nos Estados Unidos. O segundo ponto é a tentativa de golpe de Estado. Mas que golpe? Não teve golpe. Que tentativa? Qual é o conjunto probatório em relação a ele aponta para quê? Nada. O Mauro Cid, que é o coronel delator, teria uma foto de uma minuta que, segundo esse delator, o Felipe Martins ajudou a redigir. Mas até essa minuta já mudou de nome. Até essa minuta já caiu em desuso, em descrédito, já na fase de interrogatório do núcleo 1. Então, não há absolutamente nenhuma prova contra o Felipe Martins. E acho que a Ana vai trazer mais detalhes sobre o que ainda pode acontecer do ponto de vista de investigação de verdade, porque o governo americano não é o governo brasileiro. E lá, fraudar um sistema de imigração é coisa séria. Eu vou passar para a Ana, que eu vou acrescentar uma informação, mas Augusto, quero te ouvir. E só para trazer um adendo aqui, o ministro Moraes já pediu para o Flávio Dino, que agora é o presidente da primeira turma do Supremo, com a aposentadoria do Barroso, para marcar o julgamento do Felipe Martins agora, então que a defesa apresentou as alegações finais. Olha aqui, há vários casos tão absurdos quanto esse, mas esse é o mais conhecido. O que esperam os senadores de oposição, os advogados, os dirigentes da OAB que não concordam com a maioria, ou algum ministro que tenha preservado o bom senso, o que esperam essas pessoas para exigir a imediata libertação do Felipe Martins? Quer dizer, o mundo inteiro sabe, os que têm mais de 5 neurônios, já sabem que não houve nada, ele não fez nada para estar preso, e ele está há meses usando uma tornozeleira eletrônica, que é o fetiche do Alexandre de Moraes. Como é que pode ninguém falar nada? A gente fala aqui há quanto tempo? E quase todos os dias, né? Sempre que entra o nome do Felipe Martins, a gente fica indignado porque é especialmente absurdo. Agora, o Moraes querendo parecer respeitoso à lei em algum momento, fala, não, agora pode apresentar as alegações finais. Alegações finais para quê? Ele é inocente, todo mundo sabe. O próprio Alexandre de Moraes sabe. Então o que ele está fazendo é a mesma coisa que manter alguém em cárcere privado. É o cárcere do Alexandre de Moraes. Então devia soltar imediatamente. E alguém tem de lembrar isso todos os dias. Os políticos existem também para isso. E os juízes do Supremo precisam ter um acesso de coragem para dizer a verdade ao Alexandre de Moraes. E o conselheiro e ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, criticou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Numa publicação na rede X, ele afirmou que o tratamento dado ao presidente Jair Bolsonaro é nojento e que a prisão do ex-assessor Felipe Martins, por uma viagem que não fez, é repreensível. Jason Miller completou que não vai descansar até que o ministro esteja atrás das grades e pague pelos seus atos. A crítica de Jason Miller surgiu depois de uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que denunciou que Felipe Martins foi acusado de participar de uma reunião que ele não esteve dentro do contexto da suposta trama golpista. Há um mês, Jason Miller já tinha alertado que os Estados Unidos não negociam com terroristas, depois de Moraes afirmar que a soberania jamais será negociada. Ana, quero te ouvir aí sobre essa publicação do Jason Miller, assessor muito próximo de Donald Trump, pedindo ele, mais uma vez, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e citando nominalmente o caso do Felipe Martins. Paula, porque tudo tem tomado uma proporção grande aqui nos Estados Unidos. Nós demos aqui quase que imediatamente após a carta do CBP ter entrado no site do CBP, nós demos aqui na sexta-feira ao vivo em Breaking News, e parece que a imprensa brasileira desdenha de uma carta tão significativa como a do CBP, não pelo conteúdo apenas, porque o conteúdo fala de uma entrada
falsa usada para prender um inocente. Fala também na carta do nome do Alexandre de Moraes. E isso é muito importante. Lembrando que todas as sanções que nós estamos falando, da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, as sanções de visto, tudo isso, muito desse contexto dessas sanções, tem a ver também com o que o próprio Donald Trump fala e que o Marco Rubio falou já, nós até mostramos a entrevista dele aqui, sobre esse projeto de censura, não apenas projeto, mas aplicação de censura do Brasil a cidadãos americanos em solo americano. Isso foi um dos pontos muito importantes para que essas sanções acontecessem também. O Augusto, ele sempre fala do Guilherme Amado, inclusive o Silvio Navarro fez um tweet esse fim de semana convidando o ex-integrante do grupo Metrópolis para um debate, para uma entrevista, e eu não sei, acho que o Guilherme Amado ainda não respondeu. Só que esse fim de semana, vejam vocês, outra narrativa já colocada em curso por outro repórter do Metrópolis, de maneira intencional ou não, e que agora provavelmente Alexandre de Moraes vai se agarrar a essa mentira, porque isso já foi desmentido, é de que talvez pudesse ter havido um erro de procedimento, porque há um manifesto de voo e que neste manifesto de voo havia o nome do Felipe Martins. E esse manifesto de voo foi enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que essa narrativa não fica de pé. Primeiro que esse manifesto de voo, e eu tenho esse manifesto, vem de uma conta de Gmail. Não vem de oficiais do governo, absolutamente não vem do GSI, não vem da FAB, não vem do gabinete do presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, vem de uma conta de Gmail. Então vocês quererem agora empurrar essa mentira de que esse manifesto vindo de uma conta de Gmail tem que ser levado a sério é brincadeira. A segunda coisa que está sendo colocada agora como uma hipótese pelo Metrópolis, vejam vocês, não sei se eles querem salvar o Guilherme Amado, enfim, é que o Travel History mostra uma entrada de Felipe Martins. E aqui é um ponto muito importante que nós precisamos estabelecer para a nossa audiência. Travel History não é um documento legal e Travel History não fornece o I-94. O que é o I-94? O I-94 é o documento que é preenchido no porto de entrada quando a pessoa entra. Não há I-94 para a prisão do Felipe Martins. Havia uma matéria do Guilherme Amado dizendo que tinha um I-94. Só que aí é que vem o pulo do gato nessa gente. O tal I-94 que apareceu para Felipe Martins e com o passaporte errado, vejam vocês, apareceu em abril de 2024. A suposta viagem teria sido dezembro de 2022, mas o I-94, que é um documento de imigração, só apareceu em abril de 2024. Lembrando que o Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024. Portanto, eu peço perdão por ter me estendido um pouco, é apenas para deixar um aviso que essa nova mentira que vai ser colocada na imprensa através de fontes é uma mentira, porque esse manifesto de voo é um manifesto de voo pilantra, mal intencionado e muito mal escrito de uma conta de Gmail. Então, muito cuidado com esse manifesto, porque muitos têm narrativas e muitos de nós aqui do outro lado
nós temos documentos. Deixa eu só voltar rapidamente para o Silvio, que a Ana fez menção. Eu também vi essa publicação do Silvio na Rede X, convidando o Guilherme Amado para uma entrevista, para um debate público muito respeitosamente, né, Silvio? Já teve algum retorno, alguma resposta? Não tive. Ele fez uma live hoje pela manhã, que eu assisti, a fala dele, inclusive, e para que fique claro, e acho que o convite é absolutamente claro, para que ele dê uma entrevista, para que ele participe de um debate, para que ele explique por que ele publicou aquela matéria. Só para a gente deixar tudo muito às claras aqui, Paula, eu até mandei um print aqui para nossa produção, eu não sei se a gente consegue colocar, tá? Isso é um trecho de uma reportagem da Agência Brasil, isso é a agência oficial do governo. Portanto, não é nenhuma... Eu estou tendo cuidado de não pegar nenhum trecho de nenhuma publicação privada, de nenhum jornal, nenhuma empresa jornalística. Isso é um trecho da Agência Brasil. A prisão de Martins havia sido determinada, está aí na sua tela, a pedido da Polícia Federal, que apontou uma suposta ida do ex-assessor aos Estados Unidos, junto com Bolsonaro, em dezembro de 2022, no que seria uma tentativa premeditada de fugir das investigações. Ele teria permanecido meses fora do país, segundo os investigadores. Gente, isso é um trecho de uma reportagem da Agência Brasil, um órgão oficial do governo brasileiro, empresa brasileira de comunicação, não tem viés nenhum editorial de direita, de esquerda, isso é o governo que está falando. Então, para que fique muito claro que, a partir de uma publicação deste jornalista, uma pessoa foi presa, uma pessoa passou dias numa solitária, uma pessoa ficou 6 meses encarcerada e até hoje usa uma tornozeleira eletrônica por uma viagem que seria uma tentativa de fuga que ele não fez, que ele inverteu o ônus da prova. Ele não fez a viagem, ele provou que não fez. E aí está o trecho mostrando por que a Polícia Federal prendeu ele. Porque hoje o jornalista fez uma live e disse que, vejam vocês, ele não tem culpa de nada, porque, afinal de contas, a Polícia Federal juntou provas de que Felipe Martins tramou um golpe de Estado, o Procurador-Geral da República aceitou esse material e entregou a Alexandre de Moraes, que concluiu que sim, faria algum sentido, e agora ele será julgado e talvez condenado a anos de cadeia por uma viagem que não fez, por uma tentativa de golpe. E qual é a prova? Qual é o documento? O que é que tem de conjunto probatório? Nada. Ele foi preso por este trecho que eu acabei de colocar na tela. Ele foi preso porque um jornalista fez esta publicação. Para quem tem estrada em jornalismo, e todos nós temos aqui alguma boa estrada, errar é do jogo. Nós somos falíveis. Todo mundo pode errar uma informação. Qual é o caminho quando você erra? Você se retrata. Você se desculpa, especialmente para quem compra a tua informação. Para quem paga pela tua informação. Você vai lá e pede desculpas. Eu errei, erramos. Todos os jornais têm erramos. Todas as revistas têm. Mas quando você não se retrata, você abre uma janela para que alguém pense que você agiu de má fé. Para que alguém pense que pode ter tido dolo. E é disso que se trata. E por isso foi feito o convite para uma entrevista, um debate, o que quiser. Não é um duelo ao entardecer, simplesmente para que a gente, à luz dos fatos e da verdade, em defesa do bom jornalismo, para que a gente chegue a respostas. Agora a gente detalha mais uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes citou o risco concreto de fuga e descumprimento de ordens judiciais, além de ameaça à aplicação da lei penal. A prisão domiciliar foi mantida com as mesmas restrições: uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar as redes sociais. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra a revogação da prisão, ao afirmar que Bolsonaro desobedeceu ordens do Supremo e anunciou publicamente a sua intenção de descumprir decisões judiciais. E o ministro Moraes também autorizou que Bolsonaro receba visitas médicas em sua residência em Brasília e, em caso de urgência, possa ser internado sem necessidade de autorização judicial prévia. A decisão, assinada nesta segunda-feira, atende a um pedido da defesa de Bolsonaro, que alegou o agravamento das crises de soluço. Foi autorizado o atendimento pela médica endocrinologista Marina Graziotin Pasolin.
Segundo a decisão do ministro Moraes, Silvio, as visitas podem ser realizadas sem comunicação prévia, desde que sejam cumpridas aí todas as restrições que já foram impostas pelo próprio ministro, como revistas e inspeções de veículos, inclusive da equipe médica de Bolsonaro. O que é um constrangimento absurdo para uma médica. Imagine profissionais, médicos, chegam para atender o presidente Jair Bolsonaro, que todos sabemos sofre de comorbidades, passou por 6, 7 cirurgias invasivas, né? Desde que tentaram matá-lo, o atentado à faca em 6 de setembro de 2018, lá em Minas Gerais. Pois bem, e aí tem revista de carro, revista dos profissionais, é um constrangimento desnecessário, mas o ministro Alexandre de Moraes não está preocupado com isso. Ele é cruel e quanto mais ele conseguir deixar a situação humilhante, a situação mais dura e difícil para todos os que chegam perto do presidente Jair Bolsonaro, essa é a intenção dele, isso aí já está muito claro. Paula, é o mínimo que profissionais possam atender o presidente sem que o ministro Alexandre tenha de autorizar. Imagine a burocracia, o advogado ter de peticionar e o presidente Jair Bolsonaro, numa dessas crises de soluço, ou não tem muito tempo, eu creio que 3 semanas no máximo, ele teve de ser levado a um hospital com uma pressão baixa, e vômitos, ou seja, ele precisa de atendimento. É alguém que tem a saúde debilitada porque tentaram matá-lo. Então, é um mínimo que se pode apresentar, né, de condições a um ex-presidente da República, até porque o Fernando Collor, se a gente for tomar como base o ex-presidente preso hoje no Brasil com condenação e trânsito em julgado, é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele está na cobertura de um hotel, na casa dele, em Alagoas, com todas as condições, as melhores condições possíveis de frente para o mar. Né? Então, o presidente Jair Bolsonaro deveria ter o mínimo, né? Pelo menos isso. Pois é, Augusto, tem 2 fatores. A gente traz a questão da saúde de Jair Bolsonaro. Até você estava contando que desde a primeira vez, quando foi visitá-lo no hospital, quando ele levou a facada lá em 2018, ele já sofria com essas crises de soluço, e também essa informação de que Moraes manteve a prisão domiciliar, que foi pedida pela defesa, até porque o PGR Paulo Gonet não incluiu Jair Bolsonaro naquela denúncia que teria ensejado a prisão domiciliar do ex-presidente. Mas é nesses detalhes que você fotografa a perversidade do ministro. Soluço parece uma coisa simples. Eu percebi que ele tinha esses problemas, fiquei sabendo que ele tinha esse problema com soluço, um sintoma que eu não conheço o caso em detalhes, não sei diagnosticar. Só sei que o soluço é uma coisa infernal, todos sabemos. Eu fui fazer a primeira entrevista com ele depois do atentado, e ele disse que se começasse a tossir, era para interromper, porque ele não conseguiria prosseguir. Isso há quanto tempo? Faz quantos anos que ele sofreu atentado? De lá para cá, esse é um problema que ele enfrenta com enorme frequência. É um horror, todos nós sabemos, e o próprio Moraes sabe. Já teve algum dia, quem é que não teve? Então parece pouco, mas é o detalhe que revela o torturador. É isso que ele está fazendo. E o governo Lula publicou um decreto que amplia os poderes da primeira-dama. A medida, assinada em 28 de agosto de 2025, facilita o acesso de Janja da Silva aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República. Entre outras atribuições, o texto determina que o gabinete deve apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. O gabinete pessoal é responsável pela organização da agenda e do cerimonial presidencial, pela formulação de pronunciamentos, além de outras atividades. A estrutura hoje é chefiada pelo cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, também conhecido como Marcola, um dos assessores mais próximos do presidente Lula.
Esse gabinete hoje conta com 189 postos de trabalho, Ana, e pelo que deu a entender desse novo decreto, serão 189 pessoas à disposição da primeira-dama a partir de agora. É isso, ela que não exerce nenhum cargo público, já ocupa um gabinete onde trabalham 8 pessoas, vai poder usufruir de toda essa estrutura, onde hoje contam aí com 189 postos de trabalho. Paula, vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li essa notícia hoje de manhã e eu li esse número, 189, eu falei, não, eu acho que devem ter teclado aqui errado, o 1 deve ter vindo junto sem querer, de repente era o quê? A pessoa colocou o 1, que é pertinho ali no teclado, ou um ponto de exclamação. Mesmo assim, eu ainda pensei, mesmo assim, 89 é um número muito grande para uma mulher que não faz absolutamente nada de útil para o Brasil. Eu fui pesquisar e realmente o número é esse: 189 postos públicos para atender a Janja, os caprichos da Janja, o cabelo da Janja, o videomaker da Janja, o cara do drone com a Janja, o cafezinho da Janja, enquanto ela sai por aí xingando as pessoas em inglês, com provavelmente as 2 únicas palavras que ela sabe em inglês, xingando o governo americano, sentando sem a menor finesse, sem a menor elegância, sempre se mostrando uma adolescente. Eu vejo a Janja, eu olho para ela, nem a minha enteada adolescente, um pouco mais, 19 anos, se comporta dessa maneira, sentando daquele jeito, gargalhando daquele jeito. Que postura de primeira-dama onde? Não tem. E aí agora nós vamos pagar a afetação da Janja. Isso porque as contas públicas estão tinindo, né? Como a gente fala lá em Minas. As contas públicas estão todas no azul, está tudo bem, não temos nada para consertar. Os nossos 39 ministérios estão voando, são todos ocupadíssimos e muito importante para os programas de suas pastas. Então, já que está sobrando dinheiro, já que o povo não está precisando se preocupar com as contas do país, o povo se preocupa com as contas de casa, porque os impostos estão indo para as benesses do povo. Só que não. A dona Janja resolve pedir um gabinete com 189 postos para atender os caprichos dessa inútil. Não tenho outra palavra. Desculpa. Cauti, quero te ouvir, mas antes deixa eu trazer a repercussão negativa deste decreto. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar o trecho da medida adotada pelo governo Lula que beneficia Janja da Silva. No documento, Sóstenes alega que o objetivo do decreto, que altera a estrutura da presidência, seria promover a imagem de Janja junto ao eleitorado da esquerda. O deputado Nicolas Ferreira também criticou o decreto e disse que vai apresentar um projeto para suspender a medida. Segundo ele, a decisão cria um gabinete paralelo e amplia a máquina pública. Diz o deputado, enquanto o país trabalha, Lula cria cargos para sua esposa. Não deixaremos isso acontecer. O deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, também criticou a medida e afirmou que Lula cria impostos para bancar mordomias, cargos e privilégios dentro do Planalto. Cauti, você sempre reforça que bancar a Janja é caro e cada vez mais caro. Pois é, pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara. E ela consegue ser tão cara que o negócio vira grotesco, né? Porque 189 pessoas são basicamente uma PME, uma pequena e média, uma média empresa, tem menos dessas pessoas, menos funcionários, né? Mas se a gente for comparar esse batalhão de pessoas, tem unidades do Exército Brasileiro com menos orgânicos do que as pessoas atrás na corte pessoal, né, da Janja, que queria transformar a Alvorada numa Versailles tropical, foi parada em tempo pela própria esquerda, mas ela quis manter, né, os cortesãos em volta dela. Vou fazer uma pequena comparação. Quantas pessoas vocês acham que a Melania Trump tem no seu gabinete pessoal? Estou vendo aqui do National Taxpayer, que é um site americano que demonstra que conta isso. 5 assessores em tempo integral. Quando era a Jill Biden, a primeira-dama, né, durante o governo Joe Biden, a esposa de Joe Biden, eram 24. Então, passamos de 24 para 5. No Brasil, 189.
Na França, Brigitte Macron, que grande amiga da Janja, 9 pessoas. Aqui são 189. Então, no Chile, vamos pegar um país aqui perto, na Argentina não podemos porque o Milei não tem esposa. Mas pegar o Chile, né, o outro grande país aqui, né, temos 7 pessoas no gabinete. Então, assim, 8 pessoas que assessoram a primeira-dama no seu papel institucional. Então, estamos falando disso. Estamos falando de 189 pessoas contra 5, 8, 4. Essa é a vergonha que o Brasil passa todos os dias, tendo uma primeira-dama completamente inadequada ao papel institucional que ela deveria desempenhar. Mas o pior disso tudo é que 189 salários são o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, que vai do nosso bolso, do nosso trabalho, direto para a corte pessoal da Janja, a nossa Maria Antonieta dos trópicos. Pois é, só o gabinete da Janja em 2023, 2024, Augusto, custou quase 2 milhões de reais por ano, com 8 funcionários à disposição ali da primeira-dama. Antes. Até agora. Bom, eu já disse aqui o seguinte, os deputados não precisam procurar nenhuma lei nova aí, não, fazer alguma coisa desse tipo. A Constituição brasileira, que é uma das mais palavrosas do mundo, não cita nenhuma vez a expressão primeira-dama. Não existe esse cargo. Não existe. Então, é inconstitucional. Espero que o Supremo tome uma atitude. Agora, quanto a números, a Oeste publica semanalmente uma revista e todos os dias nós temos programa da manhã à noite. É uma empresa. Porque por trás desse programa aqui, por exemplo, tem o pessoal da técnica aí cuidando de tudo, tem o pessoal que começa a preparar pautas, etc. Tem o pessoal que trabalha na parte técnica. É preciso bastante gente. Pois bem, sabe quantos somos? 175. A Janja tem 189. Seria suficiente para fazer o que faz a Oeste. Se ela tivesse competência, e se ela tivesse um mínimo de juízo. Agora é o seguinte, nós fazemos tudo isso sem aceitar um tostão de dinheiro público que ela gasta nessas dimensões. É isso aí. Não, desculpa, Rolson, agora minha dúvida desse batalhão de gente que não seja uma pré-condição para preparar a candidatura da Janja para algum cargo em 26, porque não faz sentido nenhum, não sei. O que você acha, Augusto? Acho que é para eleger algum vereador num distrito que ela costuma visitar. O Silvio, para a gente fechar, só lembrando que ainda em abril desse ano, o chefe da AGU, Jorge Messias, cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, já tinha facilitado a vida da Janja, né, permitindo que ela representasse o Brasil em alguns eventos oficiais. A Janja é uma figura diferente na nossa história, né? Se parar para pensar, eu estava acompanhando o Augusto falando sobre a figura da primeira-dama, né? Na nossa história, desde a redemocratização do país, pelo menos, né? Poderíamos voltar, mas se a gente pensar, pelo menos desde a redemocratização para cá, não tem ninguém parecido com a Janja, nenhuma mulher parecida com ela. Ela tem regalias, ela tem prerrogativas inexistentes, seja do ponto de vista constitucional, legal, ela não tem amparo nenhum para fazer o que faz. Ela lidera missões no exterior, ela viaja por conta própria, utilizando aeronave, combustível, tripulação, ela tem assessores, esses 8 que custaram ou custam em média 2 milhões de reais por ano, segundo o site Poder 360, agora ela vai ter 189, ou seja, é uma pequena empresa a favor dela, para quê? Para quê? Mas sempre foi assim, desde o começo. Desde as primeiras viagens que ela dizia para o Lula, olha, eu quero ir ver o Papa, olha, eu quero ir para a China, eu quero ir para o Japão, Lula. Aí ela ia e o Instagram dela tinha imagens feitas com drone. Quem estava fazendo isso? Provavelmente o fotógrafo oficial da presidência. Drones, superproduções. Então é isso, ela queria alimentar o Instagram. Quando o Sidônio Palmeira chegou, o ministro da propaganda, deram um sossega nela. Falou, olha, Janja, é melhor você parar um pouco, tá falando demais, tá gerando constrangimentos, problemas diplomáticos, mas aí agora
com 189 pessoas trabalhando para ela. Bom, você imagina o estrago, né? 3 empresas ligadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, acumulam dívidas milionárias com a União por multas, taxas e impostos atrasados. Entre elas estão a Brasília Consultoria, a Prospect e a ACCA, todas mencionadas nas sessões da CPMI pelo envolvimento no esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Além das dívidas empresariais, o lobista é alvo de uma ação na Justiça por não pagar aluguéis de um camarote na Arena Mané Garrincha. O lobista também abandonou a construção de uma mansão no Lago Sul, em meio às investigações da Polícia Federal. A CPMI do INSS ouve hoje o ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, e o ex-diretor de benefícios do órgão, André Paulo Félix Fidelis. Os depoimentos acontecem agora. Stefanuto foi exonerado no mês de abril, logo depois da operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, revelar fraudes contra aposentados e pensionistas. Para o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, existem indícios de omissão grave que teriam permitido falhas e brechas exploradas pelo esquema de descontos envolvidos no INSS. Silvio, é com você. O Stefanuto, ex-presidente do INSS, presta depoimento hoje na CPMI do INSS, embora tenha recebido um habeas corpus do Supremo, né? Pode ficar em silêncio, responder só o que quiser durante esse depoimento. E lembro que você assinou a capa desta semana justamente trazendo aí, fazendo um balanço dessa CPMI, está aí na capa, a gente compartilha com quem nos acompanha, quem assina a revista Oeste, capa assinada pelo Silvio Navarro, o escândalo da vez. Recomendo muito a leitura. Diga, Silvio. Olha, Paula, bom, eu queria só fazer aqui uma atualização, porque o Stefanuto chegou com esse habeas corpus na CPI, ele inclusive já recebeu voz de prisão dentro da comissão. O deputado Marcel Van Hatten acabou de publicar, inclusive, na conta dele no X, no Twitter, com o vídeo, com a cena por desacato. O Stefanuto cometeu desacato com o relator, que é o deputado Alfredo Gaspar de Alagoas, que é o relator da CPI, o roteirista. Ele é promotor público, a gente tem falado muito sobre essa CPI, apesar da velha mídia fingir que essa comissão não acontece. Aqui na Revista Oeste a gente tem tratado ela como deve ser tratada. Uma raridade em Brasília, uma tentativa de colocar uma lupa, uma tentativa de jogar luz sobre um escândalo bilionário de corrupção. E o que é que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus no atacado para todos aqueles que solicitam. Então, os lobistas, os advogados que ficaram ricos do dia para a noite, os engravatados que são conhecidos por apelidos, por alcunhas, os carecas, vou falar no plural, os carecas do INSS, porque Brasília está repleta dessa gente que abre empresas, né? Você citou 13 empresas aqui, o careca do INSS tem 22. Ele não consegue explicar o salto patrimonial dele. Aliás, nenhum deles consegue explicar o salto patrimonial. Todos eles conseguem um habeas corpus. Até o presidente do sindicato Picareta, do irmão do Lula, do Frei Chico, que responde pela alcunha, todo mundo tem apelido, né? Esse é o Milton Cavalo, tem o careca, o cavalo, o Frei, o chinelo, enfim, só coisa boa. Ele chegou lá com o habeas corpus do Flávio Dino. E aí, eu acho que a gente podia mostrar mais um desabafo do presidente da CPI, o senador Carlos Viana, que tem insistido para que o Supremo deixe a comissão trabalhar. E aí depois eu conto um pouquinho dessa reportagem. Olá, pessoal. Chegando no gabinete para mais um dia, preparando tudo para a CPMI. E, nenhuma novidade, recebo a informação de mais um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, dessa vez ao senhor Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, afastado em abril desse ano pela Justiça. Foi nem pelo governo, não, ele foi afastado pela Justiça. Tem ou não tem muito o que dizer esse senhor? Aí já ganhou habeas corpus. É algo que a gente se pergunta até quando vai durar tudo isso, né? Mas nós não vamos desistir, não. Vamos fazer as perguntas para ele. Porque, como eu disse para vocês, a verdade fala pelos fatos, pelos extratos, pelas contas, pelos milhões roubados dos aposentados. É só ver as notícias aqui, olha. Entidades pediram 204 mil vezes descontos de pessoas que morreram.
foram lá no INSS com listas falsas, compradas aí pela corrupção, pedindo desconto em farra. Crianças de 9 anos tentaram a assinatura de uma criança para poder fazer descontos. Acho que está tudo aí, né? Agora, qual é o ponto? Por que a CPI, a partir de um certo momento, ela começa em agosto, é CPMI, o M é de mista, deputados e senadores, porque foi uma forma de impedir que o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, consequentemente presidente do Congresso Nacional, não pudesse interromper a CPI, não pudesse impedir que ela funcionasse. O regimento proíbe. Quando é mista, ele é obrigado a colocar em funcionamento. Já foi assim no passado. Talvez a mais famosa seja a dos Correios, que investigou o mensalão. Vamos lá. A CPI começa em agosto e avança, com quebras de sigilos, começa a pegar essa quadrilha que se instalou no coração da Previdência Social, no INSS, e aí qual é o próximo passo? É chegar na classe política. Porque os últimos advogados picaretas que passaram por lá, e mesmo integrantes de sindicatos, eles começaram a soltar algumas informações. Por exemplo, um advogado admitiu que fazia doações para campanhas. Então eu fiz doação para o PT, eu fiz doação para o PP, não importa qual é a sigla. Começa a ter o elo político, o elo da quadrilha com a política. O Brasil já viu esse filme em mensalões, em petrolões, em sanguessugas, sempre foi assim. E aí quando chega nesse momento, o STF entra em campo e passa a proibir. Eles não é proibir, eles entregam um habeas corpus e aí o sujeito chega na comissão e diz assim, olha, eu tenho o direito de não me incriminar, não vou falar, não serei preso e vou embora. Então, ou seja, o STF está blindando o próprio Congresso Nacional porque tem políticos envolvidos, partidos envolvidos no roubo de aposentados. E finalizando, Paula, o Davi Alcolumbre colocou o sigilo de 100 anos nas entradas desses integrantes dessa quadrilha, começando pelo careca do INSS, nos gabinetes, na entrada da casa. Quando você vai visitar o Senado, você tem que deixar seu RG. O Davi Alcolumbre proibiu para que ninguém saiba onde esses lobistas, bandidos, andaram dentro do Congresso Nacional. Diga, Augusto. Olha, esse truque foi popularizado pelo Márcio Tomás Bastos em 2005 para impedir, foi usado pelos depoentes para impedir que se soubesse a verdade. Silvio acompanhou isso aí. Não adiantou nada, certo, Silvio? Não adiantou nada, eles não falaram e as apurações descobriram tanta coisa que de CPI dos Correios a coisa virou CPI do mensalão. Descobriram tudo do mensalão em um ano, 2005. Não adianta isso aí. Se você é inocente, você quer mais é falar. Aí você apresenta a tua argumentação e pronto. Você não tem culpa. Né? Como tanta gente aí que o Moraes prendeu, né? A maioria, quase todos. Estão tentando, resumindo, um truque que não funcionou e não vai funcionar, porque é uma quadrilha tão pronta, como lembrou o Silvio, que já vai com o nome de guerra. Né? O careca do INSS, não sei o quê, todo mundo tem apelido, já, como convém a uma quadrilha. Agora, isso é antigo e não funciona. Cauti, para fechar, rapidinho, um minutinho. Não, só para a gente entender, o Stefanuto estava no comando do INSS desde o começo do governo Lula, ou seja, ele ficou desde janeiro de 23 até basicamente setembro de 25, né, quando explodiu o escândalo do INSS. 2 anos e meio, e não sei se temos o gráfico para mostrar como foi a explosão de roubos no bolso dos aposentados e pensionistas. Ele não podia não saber.
ele tinha a obrigação de lançar mais do que um alerta, mais do que alarme, denunciar isso em público. Podia também dizer, não tenho capacidade, não tenho armas jurídicas para evitar que isso aconteça, porque são descontos obrigatórios, mas ele não podia se omitir, ele ficou quieto, calado por 2 anos e meio, pelo menos, enquanto milhões de aposentados e pensionistas brasileiros eram roubados, assaltados por uma quadrilha que a gente viu estava muito bem instalada lá em Brasília, e agora ele quer ficar quieto com um rombo de 6,3 bilhões de reais que o governo Lula está tentando amparar, pegando o meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso dinheiro, porque não consegue correr atrás da bandidagem, e ele fica calado ainda, o STF dá um habeas corpus para ele. Então, assim, basicamente autorizaram, legalizaram a bandidagem. Aqui estão vendo o gráfico, né, do que aconteceu exatamente quando Lula voltou ao poder, explosão de descontos automáticos, né, descontos nas aposentadorias e nas pensões dos brasileiros. Então aconteceu durante a gestão dele, não era antes, não era depois, é durante a gestão dele que tivemos esta roubalheira generalizada. E agora ele fica quieto e o STF chancela uma página vergonhosa numa democracia que já está na UTI há muito tempo. E agora a gente fala de uma campanha organizada pelo MST. O Frei Beto pediu uma doação de R$200 mil em apoio aos cubanos. Segundo ele, o valor seria usado no envio de medicamentos e equipamentos cirúrgicos ao país, que enfrenta, nas palavras do religioso, uma situação muito difícil por causa do embargo dos Estados Unidos. Venho aqui a convocação de todos e todas vocês para situação muito difícil pela qual Cuba, a Revolução Cubana, atravessa neste momento. Houve um recrudescimento do bloqueio dos Estados Unidos, um bloqueio genocida que dura 64 anos e agora apertado muito mais porque o Trump faz questão de manter Cuba na lista dos países promotores de terrorismo. Por quê? Porque Cuba é a única sociedade, o único país de toda a América Latina e Caribe que assegura ao conjunto da população os 3 direitos humanos fundamentais pela ordem: alimentação, saúde e educação. A população cubana não precisa pagar por esses direitos. Mas a população cubana vem enfrentando, nos últimos tempos, um agravamento do bloqueio, principalmente pela falta de energia. Isso também afeta o abastecimento de água. E essa energia, que tem como base o petróleo, era favorecida por 3 países, principalmente por 3 países que agora se encontram em situação crítica. A Rússia em guerra, o Irã em guerra e a Venezuela em crise e potencialmente em guerra devido aos ataques do governo genocida dos Estados Unidos. Então nós precisamos incrementar a solidariedade ao povo cubano. Medicamentos. Augusto Nunes, vou pedir a tradução do socorro do Frei Beto. O Frei Beto, eu acho que ele ia bem melhor quando ele se limitava ao papel de confessor do Lula, que caixa preta, hein? Se o Lula disse a verdade, ele é confessor do Lula, ele era padre das quadrilhas que eles dançavam na Granja do Torto, e que mais que ele era? Escrevia e entregava livros para os amigos com a seguinte dedicatória, terminava, né? Em Cristo e em Castro. Olha só, tinha que cair um raio bíblico na cabeça desse cara que não sabe o Salve Rainha inteiro, não. Não sabe mesmo. Agora, veja bem, o raciocínio dele. Aparece o Frei Beto no meio num mundo que está tratando do problema do Oriente Médio. A Venezuela está assim, então ele está pensando em Cuba, fazendo a seguinte acusação. Não foi o Fidel Castro que tomou o poder em Cuba. Foram os Estados Unidos que deram Cuba para uma experiência socialista. É isso que ele está falando. A experiência garante comida, remédio e educação para todo mundo. Só que não tem. Como não tem, eles estão pedindo que os capitalistas opressores parem com isso e sustentem Cuba, porque senão vai acabar.
A ilha, que tal? Que tal? Cuba não sabe o que é uma urna, não vê uma urna pela proa, desde 1º de janeiro de 1959. Não dá. Esse é o Frei Beto. Eu quero ouvir, Ana, mas vou trazer aqui mais uma informação. Agora vou incluir o presidente Lula, que em viagem à Itália participou do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O evento marca os 80 anos da entidade e reúne líderes de diversos países para discutir o combate à fome e à pobreza. Desde o início do mandato, Lula já passou 126 dias fora do país, sendo 38 deles neste ano, em 13 viagens internacionais e 14 países. Durante a passagem pela Itália, o presidente se encontrou com o Papa Leão XIV e disse ter ocorrido muita química entre os dois. Segundo Lula, o pontífice não poderá comparecer à COP30, marcada para novembro, em Belém, mas pretende visitar o Brasil em outra oportunidade. Ana, acho que o Papa Leão XIV já está sabendo que vai ser um fiasco a COP30, diz que dessa vez não vai poder comparecer, fica para uma próxima. E as fotos acho que mostram a verdade desse encontro, né? O Papa Leão XIV ali um pouco constrangido, um sorriso de canto de boca, né? Uma coisa assim, nada efusiva, como era o Papa Francisco. Agora, desculpem, gente, mas mulheres reparam nisso. O modelito da Janja, ela fugiu do protocolo. Há um protocolo de modelo de vestimenta para mulheres. Ela não respeitou o protocolo. Ela foi com uma roupa horrível de novo, toda ali cheia de sorrisos, parecia que estava na hora do recreio. É constrangedor, né? Porque por mais que nós achemos a Janja ridícula, nós gostaríamos que o Brasil fosse bem representado. A gente não torce para a Janja ser ridícula. A gente torce, por mais que você tenha... É uma outra foto, não é essa não. Eles estão todos perfilados ali, mas daqui a pouco ela aparece aí. Você torce, sim. Você pode ter... Não tem o mesmo alinhamento político, ideológico com Lula, que é um socialista / comunista, etc., mas você quer o Brasil, pelo menos, bem representado, com o protocolo respeitado, com a pose presidencial. E não dá, a gente não tem isso com o Lula, não tem isso com a Janja. O Lula que não fala inglês, quer dizer, não fala nem português direito. Esses dias ele disse as eleição presidencial, enfim... Sobre o Frei Beto, a ironia é essa que o Augusto trouxe. Um socialista pedindo para o capitalismo salvar Cuba. Bloqueio genocida. Olha, essa fala dele foi o bingo da hipocrisia, né? E viva o capitalismo que vai salvar os ditadores de Cuba, que colocam as pessoas, a população de Cuba, na miséria há muitos anos. Eu não vou nem contar de novo aqui sobre as relações que nós tínhamos com as jogadoras cubanas, que mostravam para a gente literalmente as necessidades ali de ter que comprar no Brasil uma aspirina, um absorvente, sabonete, pasta de dente, porque lá em Cuba não era todo mundo que tinha acesso a esse tipo de higiene básica. Mas o problema é o embargo dos Estados Unidos. Que foi, Cauti? Não, queria lembrar também dos imigrantes, dos atletas cubanos, aliás, que pediram asilo no Brasil, e o Lula tranquilamente mandou eles de volta para Cuba, né? Frei Beto não me parece que levantou um dedo naquele momento, ou seja, todos os imigrantes são bons, podem vir para o Brasil, menos os cubanos. Esses não podem, tem que voltar para o paraíso socialista de que todos querem fugir, né? O raciocínio fantástico é o seguinte: eu prometo a vocês que vocês têm comida, estudo e tal, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu peço 200 mil. Mas isso aí vai resolver o problema de Cuba? É uma coisa... Tá feia a coisa. Não, é o socialismo surrealista brasileiro. E os países, né, que ajudam Cuba? Um está em guerra, o outro também está em guerra, o terceiro vai entrar em guerra.
Pois é, eu prometo saúde, alimentação e educação. E ainda não tem luz? Não tem água, e não tem água. Comida, não tem democracia. Não tem remédio. Não tem nada, mas tem paredão. Voltando ao Brasil, a Procuradoria-Geral da República quer exclusividade nas denúncias contra ministros do Supremo. Pela proposta, apenas o órgão teria autoridade para solicitar o afastamento ou impeachment de magistrados da Corte. Atualmente, qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia ao Congresso, o que na prática pode levar à abertura de um processo de impeachment. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a regra atual não está de acordo com a Constituição de 1988 e vem sendo usada de forma retaliatória. A PGR também propõe aumentar o quórum necessário de senadores para abrir o processo de impeachment contra ministros do Supremo. O caso está sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, Silvio, e tem como base uma ação da Associação dos Magistrados do Brasil e do Partido Solidariedade. Nós já comentamos esse assunto em outras oportunidades aqui no programa, Silvio, mas a sensação que dá é que esse assunto está escalando agora com a manifestação com o parecer do PGR Paulo Gonet. Para deixar claro, 2 pontos para quem conhece os caminhos de Brasília, assim que Brasília funciona. Bom, Solidariedade é o partido do Paulinho da Força. Ou seja, ali ninguém larga a mão de ninguém. O Paulinho é o relator da dosimetria, que é uma tentativa de acabar com a possibilidade de uma anistia ampla, geral e restrita no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Paulo Gonet é ex-sócio do Gilmar Mendes. Então, o Paulo Gonet está encampando uma iniciativa e o sócio dele é o ministro responsável. Bom, aí eu acho que a gente já sabe qual é o resultado. Paulo, eles estão tentando mudar a regra do jogo com o campeonato andando para tentar proteger os ministros do STF, sobretudo o Alexandre de Moraes. Mas eu não acredito que nada disso vá avançar a tempo da próxima eleição. E acho também que a gente só vai assistir, e aí, infelizmente, um impeachment de ministro do STF só na próxima legislatura. Infelizmente. Essa composição atual do Senado é covarde. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.